Olá, meus queridos paroquianos virtuais, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito sério, muito importante, que pode ser a dúvida de muitas pessoas. O suicida, aquele que tira a própria vida, tem salvação? Nós podemos ter amigos, conhecidos ou até mesmo parentes que possam ter cometido esse grande pecado. E nos fica a dúvida, ou talvez a angústia, será que a gente, por ter certeza que a pessoa cometeu esse gravíssimo pecado, nós desesperamos da salvação dele? Podemos dizer com convicção que aquela pessoa não está salva? Em primeiro lugar, é muito importante nós reafirmarmos que o suicídio é um pecado grave, é um pecado gravíssimo, porque eu estou atentando contra a vida, que é um precioso dom de Deus, e que eu não posso fazer dele o que eu quero, deste dom de Deus que é a minha vida, o que eu bem quero, o que eu bem entendo. Eu preciso cuidar da minha vida, preservar a minha vida. Deus nos criou para que nós preservássemos a própria vida. Em segundo lugar, tirar a própria vida é também uma grave falta de amor. Além de ser uma falta de amor a Deus, é uma falta de amor ao próximo. A pessoa que tira a própria vida, ela está magoando muita gente. Digamos que ela está magoando a sociedade de modo geral, mas ela está magoando as pessoas que a amam, as pessoas da sua família, os seus amigos. Ela está escandalizando, ela está ferindo as pessoas que convivem com ela. Então, partindo desses princípios, nós podemos acreditar na salvação do suicida, já que aquele que morre em pecado mortal sem arrependimento vai para o inferno. Então, aquela pessoa que suicida está, ao mesmo tempo que morrendo em pecado mortal, morrendo por causa de um pecado mortal. Então, nós concluímos que não há salvação para esta pessoa. Porém, agora vem a parte importantíssima que nós devemos ter atenção. Existem alguns fatores que nós devemos levar em consideração para não desesperar da salvação daquele que tira a própria vida. Em primeiro lugar, são os fatores psicológicos. Para que haja um pecado mortal, é preciso que a pessoa esteja em plena consciência do que está fazendo, esteja com plena liberdade do que está fazendo. Normalmente, a pessoa que se mata ou suicida, muitas vezes jovens, pais de família, enfim, que é uma situação muito triste, muito delicada, são pessoas que estão em depressão profunda, são pessoas que não estão com as suas plenas faculdades mentais. Por isso, a sua liberdade é diminuída. Sendo a sua liberdade diminuída, há chance sim de salvação para aquela pessoa, porque ela talvez não estivesse plenamente consciente do que estava fazendo. Mas digamos que nós não podemos julgar e não sabemos exatamente até que ponto aquela pessoa estava consciente, até que ponto aquela pessoa foi covarde, até que ponto aquela pessoa foi má no ato de suicidar-se. Ainda existe uma outra possibilidade que é desconhecida de nós, que é o arrependimento na hora da morte. Normalmente não é uma morte instantânea. Naquela fração de segundo em que a pessoa está viva e passa para a morte, existe uma fração de segundo em que ela pode se arrepender e lembrar de Deus. Meu Deus, o que eu estou fazendo? Conta-se que o Santo Curadares, que era um santo confessor que passava cerca de 12 até mais horas sentado no confessionário confessando com filas gigantescas todos os dias. Então ele estava atendendo uma confissão de uma pessoa e quando ele terminou, ele disse: a senhora vá lá para o final da fila, diga para a última pessoa do final da fila que está chorando muito, que o marido dela arrependeu-se entre a ponte e o rio. Veja só o dom do Santo Curadares, né? Deus revelou para ele que no final da fila havia uma senhora que estava esperando a confissão para contar esse caso desesperado que o marido dela tinha tentado suicídio pulando da ponte. E o Santo Curadares mandou confortar a mulher antes que ela chegasse. Olha, diga para a senhora que está no fim da fila, chorando muito, que o marido dela se arrependeu entre a ponte e o rio. Então houve o arrependimento antes que ele morresse. Portanto, irmãos, em resumo, é isso.
É verdade que o suicídio é um pecado grave, que nós não podemos tirar a própria vida. É verdade que quem colabora para o suicida comete um pecado gravíssimo, equiparado ao homicídio, né? Por exemplo, aquelas pessoas que cometem o suicídio assistido, em alguns países isto é liberado, aquela pessoa que deu o veneno, aquela pessoa que deu a bala para a pessoa se matar, né? Que incentivou, vai, pula. Então, aquela pessoa está cometendo um homicídio indireto, então cometendo um pecado gravíssimo. Então, tanto quem colabora como quem comete o suicídio comete um pecado gravíssimo, mas há possibilidade de salvação por causa das condições psicológicas da pessoa que só Deus pode julgar e porque entre a vida e a morte pode ter havido um arrependimento. E assim Deus pode salvar a pessoa, passando obviamente pelo purgatório para que ela tenha tempo de se purificar. Então espero que essa formação tenha lhe ajudado. Se você tem dúvidas, perguntas, coloque aqui nos comentários. Se você tem alguma observação, por favor, coloque nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar com outras pessoas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu passei meia hora aqui e não passou nenhum carro, mas eu comecei a gravar, aí lá vem, eu acho que é um trem. Vai passar um trem aqui, deve ser um trem. Não, foi embora o trem.